Eu faço apresentação minha, que sou Dr. João Paulo Botelho Vieira Filho, professor adjunto do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina, preceptor do Centro de Diabetes da Escola Paulista de Medicina. Ao meu lado está o Jory Chikrin, o Kikre Chikrin e Nyokpaore Chikrin. E quem está me ajudando aqui nessa programação de saúde é o grande cineasta suíço Aurélien Fontanet, que também faz parte da equipe educativa de saúde. Necessidades de um programa brasileiro de prevenção de diabetes mellitus tipo 2 entre populações indígenas do Brasil. Vários programas de prevenção do diabetes mellitus tipo 2 foram realizados com sucesso, retardando ou evitando a doença. Entre esses programas estão o finlandês, o chinês, o americano, os indianos, o japonês, o programa europeu, o programa australiano, o programa singapurês, o programa israelense e, em especial, o desenvolvido pelos americanos para as populações indígenas norte-americanas e nativos do Alasca. No Brasil, não há nenhuma prevenção educativa do diabetes mellitus tipo 2 pelo Ministério da Saúde e Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, para a epidemia de diabetes entre os chavantes e endemia em inúmeros grupos indígenas do Brasil. Populações estas indígenas com grande vulnerabilidade genética e ambiental ao diabetes e suas complicações. As populações indígenas da América apresentam as maiores taxas mundiais de incidência e prevalência do diabetes mellitus tipo 2, quando mudam suas dietas alimentares tradicionais para a dieta ocidental, industrial, com alto consumo de hidratos de carbono de absorção rápida, açúcar cristalizado ou sacarose e gorduras saturadas de proveniência animal, e diminuem a atividade física e aumentam o peso corpóreo. A literatura científica mundial mostra altíssima incidência e prevalência do diabetes entre as populações indígenas que mudam o estilo de vida com o abandono da sua dieta tradicional e diminuem a atividade física. Os índios Pima dos Estados Unidos mostram a maior incidência e prevalência mundial do diabetes mellitus tipo 2 e altos níveis de obesidade. De um total de 5.532 crianças índias Pima dos Estados Unidos não diabéticas com modificação do estilo de vida para a dieta industrial rica em açúcar e gordura saturada, com menor atividade física, 1.281 desenvolveram diabetes mellitus tipo 2, que costuma se manifestar na idade adulta e entre os índios já se manifesta na juventude e entre crianças, num acompanhamento de 12,4 anos de 5.000 e tantas crianças, 1.281 ficaram diabéticas. A incidência do diabetes foi alta entre as crianças obesas ou gordas. As crianças e jovens indígenas norte-americanos apresentam a mais altas taxas de diabetes tipo 2 entre os jovens dos Estados Unidos, com complicações macro e microvasculares já no diagnóstico. As complicações do diabetes mellitus tipo 2 entre indígenas canadenses do Canadian First Nation, renais e neurológicas, apresentam dentro de 5 anos após o diagnóstico, enquanto que as insuficiências renais
com diálise, cegueiras, amputações, aparecem 10 anos após o diagnóstico. A prevalência do diabetes tipo 2 entre os índios norte-americanos jovens, Ute, entre 10 e 19 anos, é a maior entre vários outros grupos étnicos, como negros, hispânicos, ilhéus asiáticos do Pacífico, caucasoides, que são os que apresentam a menor entre todos os grupos étnicos citados, caucasoides ou brancos derivados descendentes de europeus. Observei jovens chavantes de 14 e 15 anos já com diabetes tipo 2. E aqui entre o Xicrim do Cateté já há uma jovem de 15 anos com diabetes tipo 2 necessitando de insulina. No Brasil, os trabalhos da nossa equipe de pesquisa entre os chavantes com Laércio Franco, com Regina Moisés e Dalfabro e demais, mostramos a epidemia de diabetes e obesidade entre os índios chavantes que abandonaram sua dieta tradicional e passaram para a dieta industrial ocidental com excesso de calorias dos hidratos de carbono de absorção rápida e gorduras saturadas de proveniência animal e diminuir a atividade física. A prevalência do diabetes tipo 2 entre as mulheres chavantes foi de 40,6% e de pré-diabéticas 30 e tantos por cento. A prevalência do diabetes na população chavante, contando homens e mulheres, foi de 28,2%, quando entre a população brasileira é de 7,6%. A prevalência da obesidade na população chavante das terras indígenas de Sangrador e São Marcos foi de 50,8%. Metade da população estava com peso excessivo. A prevalência de síndrome metabólica ou abdômen desenvolvido com triglicérides aumentados e bom colesterol diminuído foi de 66% na população chavante, 76,2% entre as mulheres. As mulheres são sempre as mais acometidas pelo diabetes e pela síndrome metabólica do que os homens. E o exemplo está aqui entre o Xicrim, que a maioria são mulheres. Todos os grupos indígenas brasileiros com maior abandono da dieta tradicional e que aderiram à dieta industrial ou ocidental com diminuição da atividade física estão apresentando diabetes. Na terra indígena Sangradouro existem 160 diabéticos em tratamento e na terra indígena Chavante de São Marcos mais de 300 diabéticos em tratamento. Se houvesse um programa brasileiro de prevenção do diabetes entre populações indígenas, evitaria-se a progressão desses pré-diabéticos para diabéticos ou retardar-se-ia o aparecimento do diabetes. Um grupo de pesquisadores multinacionais em que no Brasil eu participei, junto com Regina Moisés e professor Salzano, mostramos a prevalência de uma mutação, um polimorfismo do gene ABCA1 exclusivamente entre populações indígenas das Américas, ausente em outros continentes, que condiciona essa mutação, obesidade e diabetes mellitus tipo 2, quando mudam a dieta tradicional para a industrial. A dislipidemia à custa do bom colesterol, HDL, que é baixo geneticamente entre os índios, era compensada com o exercício físico. E quando eles param de andar, manifesta-se o risco vascular cardíaco. Esse polimorfismo foi desenvolvido durante milênios na procura diária de alimento e era benéfico para os índios, e que atualmente se torna pernicioso.
Felizmente, entre os Xikrin do Cateté, há algumas famílias magras que não devem portar esse polimorfismo. Outros polimorfismos ou genes mutantes condicionadores de armazenamento de energia ou obesidade na procura diária de comida foram encontrados entre os chavantes, cerca de 6 polimorfismos ou mudanças genéticas. O grande geneticista James Neal descreveu o genótipo Trifid do acúmulo de energia ou de poupança das sociedades com penúria de alimentos, tentando explicar o aumento de peso das populações indígenas, anteriormente à descrição do gene ABCA1. Todos os programas de prevenção de diabetes, com correção do estilo de vida na alimentação e no exercício, chinês, finlandês, americano, japonês, indianos, europeu, australiano, singapurês, israelense e para os índios norte-americanos e nativos do Alasca, por mandato do Congresso norte-americano, mostrou eficiência e êxito na prevenção do diabetes, no retardo do aparecimento do pré-diabetes e no retardo do diabetes, se porventura se manifestar, com a intervenção de uma dieta saudável e aumento da atividade física. O Programa Especial Norte-Americano de Prevenção de Diabetes para populações indígenas dos Estados Unidos e nativos do Alasca, que são os mais atingidos pelo diabetes nos diversos grupos dessa grande nação, constituiu uma intervenção no estilo de vida com 36 programas de assistência à saúde de 80 tribos. A intervenção no estilo de vida abrangeu a correção da dieta e o aumento da atividade física dos índios com intolerância à glicose ou pré-diabética, através de comunicações nos idiomas tribais. A perda de peso corporal foi estabelecida em 7%. Deve-se perder 7% do peso corporal, havendo redução da incidência do diabetes de 58%, mais de metade da população com ganho de peso, durante 2,8 anos iniciais. Redução do risco do diabetes entre 27% a 75%. Houve uma melhora da pressão arterial e dos lípides ou gorduras sanguíneas. Esse programa para populações indígenas dos Estados Unidos e Alasca mostrou eficiência na prevenção do diabetes e também no retardo do aparecimento do diabetes, através da intervenção de uma dieta saudável e aumento da atividade física. As populações indígenas do Brasil, com altíssimo risco para o diabetes e suas complicações, deverão receber o benefício de uma intervenção no estilo de vida quando vão abandonando a dieta tradicional e atividade física, com aumento do peso e da circunferência abdominal. Deverá haver um programa brasileiro de prevenção de diabetes para populações indígenas, com valorização da dieta tradicional, estímulo às roças de batata doce, que diminui o açúcar ou glicose e colesterol, feijão e fava, incentivo à mandioca, macaxeira, abóbora, inhame ou cará, milho, amendoim, mamão, abacaxi, produtos florestais e do cerrado, valorização cultural da atividade física. Essa valorização deverá ser executada pelas nutricionistas da Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, que se preocupam e voltam suas atenções às desnutrições de crianças e não estão informadas da valorização da dieta e de um programa para os índios. Deverá haver uma política pública para prevenção do diabetes. A ideologia dos últimos governos de dar de comer indiscriminadamente com cesta básica, com açúcar, alimentos doces nas merendas escolares,
deve ser revista para as populações indígenas com grande risco para ganho de peso e diabetes. Uma atenção especial deverá se voltar para a produção alimentar das roças com alimentos tradicionais tão ricos em fibras vegetais que protegem contra a obesidade, ricas esses alimentos dos índios em vitamina A, C, E, flavonoides, protetores do cérebro, selênio e zinco, antioxidantes esses alimentos, anticancerosos e antimutações do DNA, e são alimentos que evitam o envelhecimento. Observa-se entrega de cestas básicas a índios diabéticos com complicações graves, contendo quilos de açúcar, merenda escolar com sucos doces, doces e bolos extremamente nocivos às populações indígenas brasileiras, tão vulneráveis à obesidade ou engorda e diabetes, doença renal crônica com prevalência 18 vezes maior do que a dos caucasoides ou brancos entre índios norte-americanos. Os índios têm 18 vezes mais complicações renais. Aqui em Toxicrim, 2 mulheres faleceram em diálise renal. E existe um projeto nacional de alimentação escolar, em que 30% da agricultura familiar dos índios deveria ir para a merenda escolar e melhoraria a economia das populações indígenas, comprando esses alimentos dos índios. Isto não é cumprido nem pelos municípios, nem pelos estados. E é esta a mensagem de prevenção do diabetes e da obesidade, que já está se tornando uma epidemia e endemia. Todos os grupos do Parque Nacional do Xingu, os Tupi-Guarani, os Kayapó, os Pataxó, os Tupiniquim, os Bororo, os Chavante, todos estão com inúmeros casos de diabetes, pelo abandono da dieta tradicional e falta de uma orientação à saúde preventiva.